Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos então, né, dar seguimento à nossa leitura. A gente havia parado na página 73. Então agora a gente vai começar um novo capítulo, que é o capítulo 5, que é a introdução e resposta, uma exposição de Hippolyte sobre a negação de Freud. Página 74. Os que estavam aqui da última vez puderam ouvir um desenvolvimento sobre a passagem central do escrito a Freud, a dinâmica da transferência. Todo esse desenvolvimento constitui lhe mostrar que o fenômeno maior da transferência parte do que eu poderia chamar o fundo do movimento da resistência. Isolei esse momento que permanece mascarado na teoria analítica, em que a resistência, no seu fundo mais essencial, se manifesta por um movimento de báscula da palavra em direção à presença do auditor, da testemunha, que é o analista. O momento em que o sujeito se interrompe é ordinariamente o momento mais significativo da sua aproximação em direção à verdade. Aprendemos aqui a resistência no estado puro, que culmina no sentimento, frequentemente tinto de angústia, da presença do analista. Eu lhes ensinei também que a interrogação do analista quando o sujeito se interrompe, a qual, por lhes ter sido indicada por Freud, tornou-se para alguns quase automática. Não está pensando em alguma coisa que me diga a respeito, a mim, analista. Não é senão um ativismo que cristaliza a orientação do discurso em direção ao analista. Essa cristalização torna apenas manifesto que o discurso do sujeito, na medida em que não chega à palavra plena em que deveria se revelar o seu fundo inconsciente, já se endereça ao analista. É feito para interessá-lo e sustenta, dessa forma, alienada do ser que se chama o ego. A relação do ego ao outro, a relação do sujeito a esse outro, a esse semelhante em relação ao qual inicialmente ele se formou, é uma estrutura essencial da constituição humana. É a partir dessa função imaginária que podemos conceber e explicar o que é o ego na análise. Não digo ego na psicologia, onde ele é função de síntese, mas o ego na análise, função dinâmica. O ego aí se manifesta como defesa, recusa. Aí está, inscrita toda a história das oposições sucessíveis que o sujeito manifestou a integração daquilo a que se chamará em seguida na teoria. Em seguida somente, suas pulsões, as mais profundas e as mais desconhecidas, em outros termos, nesses momentos de resistência, tão bem indicados por Freud. Aprendemos aquilo através de que o movimento mesmo da experiência analítica isola a função fundamental do ego, o desconhecimento. A mola, o ponto sensível da investigação de Freud, eu lhes mostrei a propósito da análise do sonho. Vocês viram aí, sob uma forma quase paradoxal, quanto a análise freudiana do sonho supõe que ele tem função de palavra. Isso é demonstrado pelo fato de que Freud toma o último traço de um sonho desaparecido no momento preciso em que o sujeito se volta inteiramente para ele. É no ponto preciso em que o sonho não é mais do que um traço, um pedaço de sonho, um vocábulo isolado, que reencontramos sua ponta transferencial. Já evoquei essa interrupção significativa, isolada, que pode ser o ponto de virada de um momento da sessão analítica. O sonho modela-se, portanto, sobre um movimento idêntico. Mostrei-lhe igualmente a significação da palavra não dita, porque recusada, porque rejeitada pelo sujeito. Fiz vocês sentirem o peso da própria palavra. Fiz vocês sentirem o peso próprio da palavra, no esquecimento de uma palavra, exemplo extraído da psicopatologia da vida cotidiana. E o quanto, também aí, é sensível à diferença entre aquilo que deveria ser formulado, a palavra do sujeito, e aquilo que resta para se endereçar ao outro. No caso presente, pelo efeito da palavra her, falta algo à palavra do sujeito, o vocábulo signorelli.
que ele não poderá mais evocar com o interlocutor, diante de quem, de maneira potencial, a palavra her foi chamada no instante anterior, com a sua plena significação. Esse momento revelador da relação fundamental da resistência e da dinâmica da experiência analítica, nos leva, pois, a uma questão que se pode polarizar entre esses dois termos, o ego e a palavra. Está aí uma questão tão pouco aprofundada. Ela deveria, entretanto, ser para nós objeto da investigação essencial, que em alguma parte, sob a pena do Sr. Fenichon, encontramos, por exemplo, que é pelo ego, que incontestavelmente vem ao sujeito o sujeito das palavras. Seria necessário ser analista para pensar que tal afirmação está, no mínimo, sujeita à contestação? Mesmo admitindo que o ego seja, com efeito, o que, como se diz, dirige as nossas manifestações motoras e, consequentemente, a saída desses vocábulos que se chamam palavras, pode-se dizer que, no nosso discurso atualmente, o ego seja senhor de tudo o que as palavras contêm? O sistema simbólico é formidavelmente intricado. É marcado por essa propriedade de entrecruzamento, que a tradução dos escritos técnicos verteu por complexidade, o que é, ó canto, muito fraco. A palavra designa um entrecruzamento linguístico. Todo símbolo linguístico facilmente isolado não é solidário somente de conjunto, mas se recorta e se constitui por toda uma série de afluências, de sobredeterminações oposicionais, que o situam ao mesmo tempo em vários registros. Esse sistema da linguagem, na qual se desloca o nosso discurso, não será algo que ultrapassa infinitamente toda a intenção que ali podemos colocar. O que é somente momentânea é precisamente com essas ambiguidades, com essas riquezas implicadas desde agora no sistema simbólico, tal como foi constituído pela tradição da qual nos inserimos como indivíduos, bem mais do que o soletramos e o aprendemos. É com essas funções que joga a experiência analítica. A todo instante, essa experiência consiste em mostrar ao sujeito que ele diz mais do que pensa dizer, para não tomar a questão senão por esse ângulo. Poderíamos ser levados a tomar a questão sob o ângulo genético, mas seríamos, então, arrastados numa investigação psicológica que nos levaria tão longe que não podemos abordá-la agora. Parece, entretanto, incontestável que não é a partir da aquisição do controle motor, revelado pelo aparecimento das primeiras palavras, que podemos julgar sobre a aquisição como tal da linguagem. As contagens de palavras que os observadores se satisfazem em registrar deixam intacto o problema de saber em que medida as palavras que emergem com efeito na representação motora emergem precisamente de uma primeira apreensão do conjunto do sistema simbólico como tal. Os primeiros aparecimentos, a clínica, o manifesta, têm uma significação toda contingente. Todo o mundo sabe com que diversidade aparece na locução da criança os primeiros fragmentos da linguagem. E sabe-se também como é surpreendente ouvir a criança exprimir advérbios, partículas de palavras, alguns talvez, ou ainda não, antes de ter exprimido uma palavra substantiva, o menor nome de objeto. Essa posição prévia do problema parece indispensável para situar toda observação válida. Se não chegarmos a aprender bem a autonomia da função simbólica na realização humana, é impossível partir dos fatos sem cometer logo os mais grosseiros erros de compreensão. Como aqui não é um curso de psicologia geral, indubitavelmente não terei ocasião de retomar essas questões. Aqui fecha o item 1. Iniciando o item 2. Hoje, penso só poder introduzir o problema do ego e da palavra partindo, é claro, da maneira através do qual se revela na nossa experiência. Esse problema só podemos colocá-lo
a partir do ponto em que está a sua formulação. Não podemos fazer de conta que a teoria freudiana do ego não existe. Freud opôs o ego ao isso. E essa teoria impregna as nossas concepções teóricas e técnicas. E por isso que hoje eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um texto que se chama A Negação. Negação, como o Sr. Hipólito me fazia observar há pouco, é denegação e não negação, como se traduziu em francês. É sempre assim que eu mesmo evoquei nos meus seminários, cada vez que tive ocasião de fazê-lo. O texto é de 1995, 1925. É posterior ao aparecimento dos artigos concernentes à psicologia do eu e a sua relação com isso. Em particular, é o posterior ao artigo do eu e isso. Freud retoma ali essa revelação, essa relação, sempre viva para ele, do ego com a manifestação falada do sujeito na sessão. Parece-me, por razões que vocês verão se manifestar, que o Sr. Hipólito, que nos dá a grande honra de vir aqui participar dos nossos trabalhos com sua presença, e mesmo com suas intervenções, poderia nos trazer o testemunho de uma crítica sustentada por tudo o que conhecemos dos seus trabalhos anteriores. O problema em causa, como vocês vão ver, não interessa nada menos que toda a teoria, senão do conhecimento, pelo menos do julgamento. É por isso que lhe pedi, sem dúvida, com um pouco de insistência, que aceitasse não apenas me substituir, mas trazer o que só ele pode trazer a um texto de rigor. Acredito que haveria aí dificuldade para um espírito que não fosse formado nessas disciplinas filosóficas, de que não poderíamos prescindir na função que ocupamos. Nossa experiência não é de um esfrega-esfrega afetivo. Não temos de provocar no sujeito retornos de experiência, mais ou menos evanescentes, confusas, em que constituiria toda a magia da psicanálise. Escutamos, pois, plenamente no nosso dever, escutando a propósito de um texto como esse, as opiniões qualificadas de alguém que é exercitado na crítica da linguagem e formado nas disciplinas filosóficas. Esse escrito manifesta uma vez mais o valor fundamental de todos os escritos de Freud. Cada palavra merece ser medida pela sua incidência precisa, seu acento, sua vez particular, merece ser inserida na mais rigorosa análise lógica. É nisso que se diferencia dos mesmos termos agrupados, mais ou menos vagamente por discípulos, para quem a apreensão dos problemas foi de segunda mão, se é que se pode dizer, e nunca plenamente elaborada, de onde resulta essa degradação da teoria analítica. Se manifesta incessantemente nas suas hesitações. Antes de dar a palavra ao Sr. Hipólito, gostaria de chamar a atenção de vocês para uma intervenção que ele fez ao longo de uma espécie de debate, que tinha provocado uma certa maneira de apresentar as coisas a respeito de Freud e das suas intenções relativas ao doente. O Sr. Hipólito tinha então dado a Z um auxílio. E daí o Sr. Hipólito complementa, né, que é momentâneo. Lacan continua. Sim, um auxílio momentâneo. Trata-se vocês de lembrar, trata-se, vocês se lembram de ver qual era a atitude fundamental, intencional de Freud relativamente ao paciente, no momento em que pretendia substituir a análise das resistências pela palavra essa subjugação, que se opera pela sugestão ou pela hipnose. Eu tinha me mostrado então muito reservado sobre a questão de saber se havia em Freud uma manifestação de combatividade e mesmo de dominação, relíquia do estilo ambicioso que poderíamos ver trair-se na sua juventude. Acredito que um texto é bastante decisivo. É uma passagem da psicologia coletiva e análise do eu. É a propósito da psicologia coletiva, isso é, das relações ao outro, que o eu, enquanto função autônoma
é pela primeira vez introduzida na obra de Freud. Simples observação que faço hoje, porque ela justifica o ângulo sob o qual eu mesmo o introduzo a vocês. Essa passagem está no capítulo 4, intitulada Sugestão e Libido. Assim, se está preparado para admitir que a sugestão, ou mais exatamente, a sugestionabilidade, é um fenômeno primitivo e irredutível, um fato fundamental da vida psíquica do homem, tal era também a opinião de Barnum, de quem eu próprio pude ver em 1889 os esforços extraordinários, mas lembro de que, já então, experimentava uma espécie de revolta surda contra essa tirania da sugestão. Quando a um doente que se mostrava recalcitrante, gritava-se: "O que é que você faz? Você se contrassugestiona." Eu não podia deixar de pensar que se exerciam sobre ele uma injustiça e uma violência. O homem tinha certamente o direito de se contrassugestionar quando se procurava submetê-lo pela sugestão. A minha oposição tomou mais tarde a forma de uma revolta contra a maneira de pensar segundo a qual a sugestão, que explicava tudo, não teria ela mesma necessidade de nenhuma explicação. E mais de uma vez, citei a esse propósito a velha brincadeira. Se São Cristóvão suportava Cristo, e se Cristo suportava o mundo, diga-me, onde é então que Cristóvão pode colocar os pés? Verdadeira revolta. Portanto, que experimentava Freud diante da violência que a palavra pôde comportar. Essa tendência potencial da análise das resistências, que Zé testemunhava outro dia, é precisamente o contrassenso a evitar na prática da análise. Acredito que a esse respeito, essa passagem tem todo o seu valor e merece ser citada. Agradecendo-lhe ainda pela colaboração que ele quer nos dar, peço ao Sr. Hipólito que, segundo o que ouvi dizer, quis consagrar uma atenção prolongada a esse texto, que nos traga simplesmente o seu sentimento. Ler-se a exposição de Hippolyte no Ecrit, Figures do Pensamento Filosófico, escrito por Jean Hippolyte em Paris em 1971. Tomo 1, da página 385 até 396. Bom, com isso a gente termina o item 2 e ficamos por aqui. Na próxima semana a gente dá continuidade ao texto. Até mais, pessoal.